Na noite em que encontrei Luísa Prado desacordada ao lado da minha mesa, pensei que alguém tinha me traído. Eu estava errado. Eu era a traição. 3 horas antes, São Paulo brilhava 42 andares abaixo das janelas do meu escritório. Só faróis, torres de vidro e gente correndo para casa antes que a chuva chegasse. Eu mal notei. Tinha passado a maior parte da minha vida adulta construindo um império grande o suficiente para fazer homens poderosos baixarem a voz quando eu entrava numa sala. O medo era útil. O silêncio era útil. As pessoas eram mais fáceis de administrar quando entendiam exatamente quem estava no comando. Luísa nunca tinha entendido essa regra. Ou talvez ela entendesse melhor do que ninguém. Sua reunião das 9 foi remarcada para a quinta. Ela disse da porta. Levantei os olhos do contrato sobre a mesa. Luísa estava ali, segurando o tablet contra o vestido cinza chumbo, o cabelo castanho claro preso atrás da cabeça. Ela estava exatamente como sempre, composta, profissional, impossível de intimidar, quase. Eu não autorizei isso. Não, eu autorizei. Recostei-me na cadeira. Você cancelou minha reunião? Eu remarquei. Sem me perguntar? O senhor está acordado desde as 5 da manhã. Isso não é da sua conta. Sua agenda é literalmente da minha conta. Por 2 segundos, nenhum de nós falou. Qualquer outra pessoa na Andrade Participações teria pedido desculpas. Luísa simplesmente esperou. Essa era a coisa estranha nela. Ela nunca me desafiava para chamar atenção. Ela só se recusava a desaparecer quando todo mundo desaparecia. Quinta-feira, eu disse por fim. 9h30. Já está marcado. Ela virou em direção à porta, e foi então que notei sua mão tremer. Quase nada, só o suficiente para o tablet deslizar entre os dedos. Luísa, ela parou. Sim? Você está bem? A pergunta pareceu surpreender nós dois. Ela deu um sorriso pequeno e profissional. Só cansada. Eu deveria ter perguntado de novo. Em vez disso, meu celular tocou. O nome de Ricardo Falcão apareceu na tela, e 20 anos de instinto puxaram minha atenção de volta para os negócios. Quando levantei os olhos, Luísa tinha ido embora. Às 10h15, saí do prédio. Às 11h08, percebi que o contrato que Ricardo precisava na manhã seguinte ainda estava trancado na minha gaveta. Mandei o motorista voltar. A chuva já tinha começado, batendo nas janelas enquanto atravessávamos o centro. O saguão estava vazio quando voltei. O segurança pareceu surpreso. A senhorita Prado ainda está lá em cima, senhor. Parei. Ainda? Ela nunca tinha registrado a saída. Algo frio percorreu meu corpo. O elevador subia devagar demais. 40, 41, 42. As portas se abriram para a escuridão, exceto pelas luzes fracas acima da mesa de Luísa. Luísa? Nada. Então vi uma caneca de café caída de lado, papéis espalhados pelo carpete. E Luísa? Ela estava no chão ao lado da porta do meu escritório, desacordada, mas respirando, uma mão enrolada em torno de um envelope branco. Eu já estava ao lado dela antes de perceber que tinha me movido. Luísa? O rosto dela estava pálido. Chamei socorro médico. Depois deslizei um braço com cuidado atrás dos ombros dela e a ergui só o suficiente para apoiá-la contra meu peito. A cabeça dela repousou em mim, completamente sem resposta. Luísa, fica comigo. Minha voz soou firme. Joe não estava. Foi então que notei o envelope branco ainda preso frouxamente na mão dela. Meu nome estava escrito nele com a letra dela. Rafael Andrade. Mantendo um braço ao redor de Luísa, soltei o envelope com a outra mão e o segurei à minha frente. Abaixo do meu nome havia 4 palavras que fizeram meu pulso parar. Se algo acontecer comigo. Olhei para Luísa, depois de volta para a carta. Por anos, eu tinha acreditado que sabia tudo o que acontecia dentro do meu próprio prédio. Naquela noite, com a chuva batendo nas janelas e Luísa em silêncio ao meu lado, abri o envelope. A primeira frase destruiu essa ilusão. A primeira frase dizia: Rafael, se você está lendo isto, então esperei tempo demais para te contar a verdade. Li 2 vezes enquanto a chuva sussurrava contra o vidro atrás de mim. Em algum lugar além das portas do escritório, a segurança chamava atendimento médico, mas as palavras na página
pareciam mais altas do que tudo o mais. Luísa tinha escrito a carta à mão. Sua letra normalmente precisa ficava irregular perto do final, como se o cansaço finalmente tivesse alcançado os dedos dela. Me forcei a continuar lendo. Por 3 meses, ela vinha revisando relatórios de despesas, contratos e registros de autorização que passavam pelo meu escritório. No começo, ela achou que as discrepâncias eram erros administrativos. Um pagamento aprovado num domingo, quando eu estava em Brasília. Um contrato com minha assinatura, mesmo Luísa sabendo que o documento original nunca tinha passado pela minha mesa. Depois ela encontrou outro, e mais outro. Pequenos o suficiente para desaparecer dentro de uma organização que valia centenas de milhões de reais. Grandes o suficiente para formar um padrão, uma vez que alguém soubesse onde procurar. Luísa sabia onde procurar porque conhecia minha agenda melhor do que eu. Sabia quando eu viajava, quando assinava documentos, quando recusava reuniões, quando meu escritório ficava vazio. Esse conhecimento a tinha tornado perigosa para alguém. As portas do elevador se abriram atrás de mim. 2 paramédicos entraram com o gerente do prédio. Dobrei a carta e me afastei enquanto examinavam Luísa. A respiração dela estava estável, e em poucos minutos um deles me disse que exaustão e desidratação pareciam ser os fatores, mas que ela precisava ser avaliada no hospital. Vi eles a colocarem com cuidado numa maca. Os olhos dela se abriram por meio segundo. Senhor Andrade, estou aqui. O olhar dela caiu para minha mão, para a carta. Medo cruzou seu rosto. O senhor leu. Sim. Ela fechou os olhos de novo. Então não confie em ninguém. Antes que eu pudesse responder, a levaram para o elevador. Fiquei porque restavam 3 páginas. Me odiei por isso, mas Luísa as tinha escrito por um motivo. A página seguinte trazia datas, números de conta, horários de reuniões, iniciais. RF. Meu peito se apertou. Ricardo Falcão estava ao meu lado desde que eu tinha 16 anos. Ele tinha me ensinado a negociar antes que eu pudesse legalmente pedir uma cerveja. Tinha ficado ao lado do meu pai em reuniões de conselho. Depois que meu pai morreu, Ricardo se tornou a única pessoa cuja lealdade eu nunca questionei. Cheguei ao último parágrafo. Luísa tinha sublinhado uma frase. Encontrei provas de que alguém vem usando sua autorização para movimentar dinheiro através de empresas que o senhor não controla. Olhei através da parede de vidro para a mesa vazia dela. O café frio ainda estava ao lado do teclado. Por 3 meses, ela tinha carregado isso sozinha, sentada a menos de 10 metros de mim todos os dias. Então veio a última linha. Li uma vez, depois outra. Minha mão se fechou em torno do papel. Rafael, não confie no homem que te ensinou o significado de lealdade. Meu celular tocou. O som cortou o escritório vazio. Olhei para a tela. Ricardo Falcão. Deixei o telefone tocar até a tela apagar. 10 segundos depois, tocou de novo. Vi o nome dele brilhar na minha mão e ouvi o aviso de Luísa na minha cabeça. Não confie em ninguém. Pela primeira vez em 19 anos, não atendi Ricardo. Fui para o hospital. Quando cheguei, já passava da meia-noite. A chuva tinha virado uma garoa fina, transformando os postes em círculos borrados no para-brisa. Luísa estava acordada quando entrei no quarto. Sentada, apoiada em 2 travesseiros brancos, um copo de papel com água entre as mãos. A cor tinha voltado ao rosto dela, mas o cansaço ainda vivia sob os olhos. Ela olhou para mim, depois para o envelope na minha mão. O senhor terminou. Cada palavra. Os dedos dela se apertaram em torno do copo. Então você sabe por que estou pedindo demissão. Encarei-a. Não. Aquilo não era um pedido. Mesmo sentada numa cama de hospital, Luísa Prado conseguia soar como a única pessoa em São Paulo que tinha esquecido que trabalhava para mim. Você descobriu transações fraudulentas ligadas à minha empresa. Investigou sozinha por 3 meses. Desmaiou no meu escritório. E agora acha que vai simplesmente ir embora. Sim. Definitivamente não. A expressão dela mudou. Não medo. Decepção. De alguma forma, isso era pior. É exatamente por isso que não te contei. Explique. O Senhor não escuta quando as pessoas têm medo do Senhor.
só escuta quando obedecem. O quarto ficou muito quieto. Eu já tinha ouvido ameaças de concorrentes, sermões de advogados, avisos de homens 2 vezes mais velhos que eu. Nenhum tinha atingido como aquela frase: "Você devia ter vindo até mim." Eu tentei. Quando? 18 de abril. O Senhor mandou eu passar por Ricardo. Lembrei da manhã. Vagamente. 3 reuniões. Um voo atrasado. Ricardo ao lado da minha mesa. Luísa segurando uma pasta azul que nunca abri. 2 de maio. Ela continuou. "Pere 15 minutos. O senhor disse que Ricardo cuidava do financeiro interno." 26 de maio. Coloquei as discrepâncias no seu material de reunião. Meu estômago se apertou. Elas não estavam lá. Eu sei. Ela pousou o copo. Foi quando parei de acreditar que isso era um erro contábil. Fui até a janela. São Paulo se estendia além do vidro, enorme e indiferente. Eu tinha construído minha vida em torno do controle, e uma mulher sentada a 10 metros do meu escritório tinha passado meses tentando me avisar. E eu, sem saber, mandava cada aviso de volta direto para o homem que ela suspeitava. "Você não vai para casa sozinha", eu disse. "Já providenciei um lugar seguro." Luísa deu uma risada cansada, sem humor. "Cancele." "Luísa?" "Não. Alguém pode saber o que você descobriu. Então vou ser cuidadosa. Isso não é suficiente. Vai ter que ser. Você é minha responsabilidade." Os olhos dela endureceram. "Eu sou sua secretária, Sr. Andrade, não sua propriedade." A palavra me parou. Velhos instintos me diziam para decidir por ela mesmo assim. Providenciar o carro, controlar as variáveis, eliminar o risco. Mas, pela primeira vez, ouvi o que ela realmente estava dizendo. Luísa pegou a bolsa na cadeira ao lado. "Tem mais uma coisa que você precisa ver." Ela tirou um pequeno pendrive e segurou entre 2 dedos. A carta era só o começo. Me aproximei. "O que tem nisso?" Ela encontrou meus olhos. "Prova de que Ricardo Falcão não está agindo sozinho." Luísa colocou o pendrive na minha palma como se pesasse mais do que o prédio inteiro com meu nome nele. Às 8 da manhã seguinte, estávamos de volta a Andrade Participações. Eu queria que ela descansasse. Ela me ignorou. Aquilo estava virando um padrão. O escritório parecia diferente à luz do dia. Telefones tocavam, elevadores abriam e fechavam. Funcionários carregavam café pelos corredores polidos, sem saber que, em algum lugar sob aquela quarta-feira comum, alguém estava desmontando a empresa por dentro. Luísa sentou-se diante de mim, enquanto eu conectava o pendrive a um notebook isolado. "De onde você tirou esses arquivos?" perguntei. "Da sua agenda." Olhei para ela. "Minha agenda? O senhor vê reuniões. Eu vejo padrões." Ela se inclinou para a frente e apontou para a tela. "Toda autorização suspeita aconteceu quando o senhor estava em algum lugar que podia ser verificado de forma independente. Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, até o jantar beneficente em Campinas mês passado." Ela abriu outro arquivo. Depois comparei essas datas com os registros de acesso executivo. Nomes preencheram a tela. Ricardo aparecia repetidamente, mas também 3 funcionários seniores do jurídico, financeiro e aquisições. "Eles estão coordenados", eu disse. Foi o que pensei. "Por quê?" "Continue olhando." Luísa abriu uma planilha. Os números pareciam normais, até ela destacar uma coluna de transferências roteadas por empresas de consultoria que eu nunca tinha aprovado. O dinheiro importava, mas outra coisa me incomodava. Essas empresas são temporárias. Luísa assentiu. Aparecem, recebem os fundos, depois somem. Isso não é roubo, não principalmente. Não. A voz dela ficou mais baixa. Acho que o dinheiro é camuflagem. Ela abriu contratos digitalizados com minha assinatura. Examinei com cuidado. Pareciam perfeitos. Perfeitos demais. Esses acordos transferem o poder de decisão se certas condições financeiras forem acionadas. Luísa assentiu. E essas condições estão sendo criadas artificialmente. A percepção chegou devagar, depois de uma vez. Ninguém estava roubando de mim. Alguém estava construindo um rastro documental projetado para fazer parecer que eu tinha autorizado transações imprudentes.
escondido prejuízos e violado meus próprios acordos corporativos. Se as peças suficientes se encaixassem, o conselho poderia me remover, enquanto quem estava por trás disso assumia o controle de forma legal. Olhei através da parede de vidro para centenas de funcionários circulando por uma empresa que eu acreditava ser minha. Há quanto tempo? Pelo que encontrei, pelo menos 14 meses. 14 meses. Ricardo tinha jantado na minha casa durante esses meses. Tinha sentado à minha frente toda segunda-feira de manhã, perguntando sobre estratégia. Tinha erguido uma taça no meu aniversário de 35 anos e me chamado de família. Tem mais. Luísa tirou uma agenda impressa da bolsa. Amanhã de manhã, Ricardo quer que o senhor assine a aquisição da Meridian. E eu sei. Não assine. Olhei para ela. Por quê? Porque a cláusula 27 ativa todos os acordos que eles vêm construindo. Ela bateu na página. Assim que o senhor assinar, eles não vão precisar forjar mais nada. O senhor mesmo dá a autorização final. Luísa tinha descoberto o que um departamento inteiro de segurança tinha deixado passar, porque prestava atenção nas coisas comuns. Datas, cafés, horários de voo, uma assinatura aparecendo onde não deveria. Por que você continuou fazendo isso, depois de saber que era perigoso para sua carreira? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Porque saber a verdade e escolher o silêncio teria me tornado parte da mentira. Meu celular vibrou na mesa. Ricardo, de novo. Dessa vez Luísa olhou para a tela junto comigo. Ele espera o senhor lá embaixo em 20 minutos. Para quê? Perguntei. A expressão dela mudou. A assinatura da Meridian. Chequei minha agenda. A reunião estava marcada para amanhã. Luísa balançou a cabeça devagar. Não mais. Alguém mudou. Cancelei a assinatura da Meridian com 12 minutos de sobra. Ricardo ligou 3 vezes. Não atendi nenhuma. Em vez disso, levei Luísa a um lugar que quase ninguém na Andrade Participações sabia que existia. O elevador parou no 39º andar e caminhamos por um corredor mais antigo, onde o mármore dava lugar à madeira escura e o vidro polido dos andares executivos desaparecia. No fim, havia uma porta simples de nogueira. Eu mesmo destranquei. O que é isso? Luísa perguntou. O escritório do meu pai. A poeira suavizava as bordas de tudo ali dentro. Uma poltrona de couro voltada para as janelas. Livros cobrindo uma parede. Um relógio de latão antigo, parado sobre uma lareira que não era usada havia anos. Nada ali se parecia com o império lá em cima. Era por isso que eu tinha mantido intacto. Luísa entrou devagar. O senhor nunca reformou isso. Eu não conseguia. Ela olhou para mim, mas não perguntou por quê. Essa contenção tornou mais fácil responder. Ricardo começou a trabalhar para o meu pai antes de eu nascer, eu disse. Quando eu tinha 16 anos, meu pai me fazia passar cada verão aqui. Ricardo me ensinou contratos, negociação, como ler uma sala antes de qualquer um falar. Passei os dedos pela borda da mesa antiga. Quando meu pai morreu, todo mundo de repente queria alguma coisa de mim. Ricardo foi a única pessoa que ficou. Luísa ficou perto da janela. São Paulo se espalhava atrás dela sob um céu cinza de manhã. Então ele virou família. Ele era família. Dizer isso doeu mais do que eu esperava. Luísa não ofereceu simpatia. Ela nunca dava palavras só por dar. O silêncio era desconfortável. É por isso que o senhor não viu, ela finalmente disse. Olhei para ela. Você acha que a confiança me deixou descuidado? Acho que a confiança te fez humano. Quase ri. A maioria das pessoas não usaria essa palavra para mim. A maioria das pessoas tem medo de mim. E você não tem. Luísa considerou a pergunta. Às vezes a honestidade dela pesava mais que qualquer negação. Mas o medo não faz de alguém certo. O relógio de latão contou 3 segundos entre nós. Luísa tinha trabalhado ao meu lado por 2 anos e entendido algo que eu tinha deixado passar. Controle podia forçar obediência, mas nunca conseguia criar confiança. Se foi Ricardo, eu disse, então construí tudo sobre uma mentira. Não, a resposta dela veio imediata. Ele fez escolhas, você fez as suas. Você não sabe todas as escolhas que já fiz. Então faça uma melhor agora. Virei-me para ela. A voz de Luísa suavizou, mas não a convicção.
Ser traído não te faz fraco, Rafael. O que você se torna depois é que decide isso. Ela nunca tinha me chamado de Rafael antes. A sala pareceu mudar em torno daquela única palavra. Não porque soasse íntimo, mas porque, pela primeira vez, ela estava falando com um homem, e não com o cargo. Por um segundo, nenhum de nós desviou o olhar. Havia uma dúzia de coisas que eu poderia ter dito, nenhuma apropriada para uma sala cheia dos fantasmas do meu pai e uma crise que nenhum de nós tinha superado ainda. Luísa baixou os olhos primeiro, e entendi que ela também tinha sentido a mudança. Nenhum de nós deu nome a isso. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo apareceu. Precisamos conversar sobre a Luísa Prado. Mostrei a ela. O rosto dela se fechou. Outra mensagem chegou antes que qualquer um de nós falasse. Ela não está te contando tudo. Luísa encarou a tela. Depois atravessou a sala até a mesa do meu pai. Tem uma coisa que eu não coloquei no pendrive, ela disse. Tirou da bolsa uma pequena chave de latão. Encontrei isso escondida sob uma gaveta no escritório do Ricardo 3 semanas atrás. Encarei a chave. Eu conhecia aquela chave. Meu pai tinha carregado uma exatamente igual. Luísa olhou para o antigo arquivo atrás de mim. Acho que Ricardo vem escondendo algo de você há muito mais do que 14 meses. A chave de latão girou com um clique suave e, pela primeira vez em anos, a gaveta debaixo do arquivo do meu pai se abriu. Nada dramático esperava lá dentro. Nenhuma fortuna escondida, nenhum livro-caixa secreto, só uma caixa de madeira estreita sob uma pilha de relatórios financeiros antigos. Reconheci a letra do meu pai antes de tocar nela. Rafael, meu nome estava escrito num envelope amarelado. Luísa ficou a alguns passos de distância, me dando o tipo de privacidade que a maioria das pessoas teria tentado preencher com perguntas. Há quanto tempo Ricardo tem a chave? Perguntei. Não sei. Por que você a pegou? Porque eu o vi tirá-la da gaveta dele 2 vezes sem usar. Ele ficava segurando por alguns segundos, depois guardava de volta. Ela fez uma pausa. As pessoas protegem o que importa para elas. Às vezes também protegem o que as assusta. Abri o envelope. A carta dentro tinha data de 11 anos antes, 6 semanas antes de meu pai morrer. Filho, se algum dia você ler isto, então falhei em te contar algo enquanto ainda tive coragem. Parei. A voz do meu pai existia na minha memória como instruções. Fique em pé. Escute primeiro. Nunca negocie com raiva. Eu quase tinha esquecido que ele podia soar inseguro. Continuei. Ele escreveu que a Andrade Participações tinha se tornado algo que ele não reconhecia mais. Influência demais, favores demais, decisões demais justificadas pela palavra necessário. Ele queria que eu herdasse os negócios legítimos, reestruturasse a empresa e me afastasse de tudo o que foi construído com base no medo. Depois cheguei ao nome de Ricardo. Meu pai tinha pedido a ele para me ajudar naquela transição, não para preservar o velho império. Encerrar. Abaixei a carta. Ele sabia. Luísa não disse nada. Ricardo sabia o que meu pai queria. Minha voz soou distante até para mim. Ele passou 11 anos me dizendo o contrário. Passos se aproximaram no corredor. Devagar, familiares. Ricardo apareceu na porta, vestindo o mesmo terno azul marinho que tinha usado em centenas de reuniões de segunda-feira. O olhar dele foi de mim para Luísa, depois para a carta. Por um breve segundo, a calma sumiu do rosto dele. Então, você achou, ele disse. Você escondeu isso de mim. Ricardo entrou e fechou a porta atrás de si. Seu pai estava doente, de luto, inseguro. Ele estava lúcido o suficiente para escrever. Ele estava pronto para jogar fora tudo o que construiu. Luísa se aproximou da mesa. Então você decidiu que Rafael não merecia escolher por si mesmo? Ricardo olhou para ela como se fosse uma interrupção. Isso é um assunto de família. Não, eu disse. Ela fica. Os olhos de Ricardo voltaram para mim. Então ouça a verdade com sua secretária ao seu lado. Seu pai queria recuar. Eu te dei um império. E agora você está tentando destruí-lo. Ele soltou o ar devagar. Estou tentando salvá-lo do homem que você está se tornando. Meu celular estava sobre a mesa entre nós, gravando cada palavra. Ricardo não sabia disso. Luísa sabia. Ela tinha ativado antes dele entrar.
O acordo da Meridian, eu disse. Você mudou a assinatura. Porque hesitação tem consequências. E as autorizações falsas? O silêncio dele respondeu o suficiente. Então Ricardo olhou para Luísa. Você tem uma escolha, Rafael. Proteger a estrutura que sempre te protegeu ou deixar a versão dela da verdade destruir tudo. Olhei para a carta do meu pai, depois para Luísa. Ela não me pediu para escolhê-la. Só encontrou meus olhos e esperou. Ricardo deu um sorriso fino. Decida com cuidado. Até o meio-dia, um dos dois vai embora. Seu império ou Luísa Prado. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem do presidente do conselho. Sessão emergencial, 11h30. Depois outra notificação apareceu. Minha autorização executiva tinha sido temporariamente restringida, pendente de revisão do que o comunicado chamava de atividade financeira irregular sob minha assinatura. Olhei para Ricardo. Ele não sorriu mais largo. Não precisava. Você já ligou para o conselho? Eu dei documentos a eles, ele disse. Documentos com seu nome. Luísa se moveu na minha direção, mas Ricardo continuou. Às 11h30, eles decidem se você continua como presidente. Se você entregar os arquivos da Luísa, disser ao conselho que ela agiu sem autorização e assinar a Meridian antes do meio-dia, ainda consigo conter isso. E se não fizer isso, entra naquela sala acusado pelos próprios registros. Seus investidores vão saber que a empresa pode ter escondido prejuízos e todo diretor com medo de instabilidade vota contra você. Pela primeira vez, a ameaça não era mais teórica. Ricardo não tinha vindo para me convencer. Tinha vindo depois de já ter posto o colapso em movimento. O olhar dele foi para Luísa. Ela sai com a reputação intacta. Você mantém a empresa. Todo mundo sobrevive. O rosto de Luísa ficou imóvel. Finalmente entendi a elegância daquilo. Ricardo estava me oferecendo exatamente o tipo de solução que eu tinha aceitado a vida inteira. Proteger a estrutura, sacrificar quem tinha menos poder e chamar isso de necessário. 11h30, Ricardo disse. Depois disso, talvez você não tenha mais um império para escolher. Luísa quebrou o silêncio primeiro. Não me escolha. Ricardo pareceu quase satisfeito. Virei-me para ela. Luísa, eu falo sério. Ela se aproximou. Se você destruir sua vida achando que está me protegendo, nada muda. Você ainda está deixando outra pessoa decidir quem você se torna. A expressão de Ricardo se fechou. Luísa segurou meu olhar. Escolha o homem que você quer ser quando eu não estiver mais aqui. Às 11h28, entrei na sala de reunião do conselho com o pendrive de Luísa no bolso e a carta do meu pai, dobrada dentro do paletó. Ricardo já estava sentado ao lado do presidente. 12 diretores olharam para mim. Nas telas atrás deles havia cópias de contratos com minha assinatura, registros de transferências vinculadas à minha autorização e uma proposta de resolução me removendo temporariamente da presidência. Ricardo tinha construído bem o caso dele. O presidente juntou as mãos. Rafael, antes de votarmos, Ricardo diz que há uma forma de estabilizar a empresa imediatamente. Eu sei. Ricardo empurrou o acordo da Meridian pela mesa. Assine, ele disse. Confirme que a senhorita Prado excedeu o papel dela. Deixe a nossa assessoria jurídica tratar os arquivos dela como obtidos de forma irregular e resolvemos o resto internamente. Luísa estava perto da parede do fundo. Não parecia assustada. Parecia decepcionada que alguém naquela sala pudesse chamar isso de solução. O presidente empurrou uma caneta na minha direção. Por vários segundos, ninguém falou. Eu a peguei. Ricardo finalmente relaxou. Então tracei uma linha sobre a página de assinatura. A aquisição da Meridian está cancelada. A sala explodiu em perguntas. Coloquei meu celular na mesa e toquei as palavras gravadas de Ricardo. O rosto dele mudou antes do primeiro minuto terminar. Depois Luísa conectou o pendrive. Apareceu na tela principal. Registros de acesso, empresas temporárias, autorizações forjadas. A sequência de acordos projetados para provocar minha remoção. Ricardo interrompeu 2 vezes. O presidente mandou ele parar. Quando a gravação terminou, coloquei a carta do meu pai ao lado do contrato da Meridian. Estou solicitando uma auditoria forense independente da Andrade Participações
e de toda a entidade citada nesses registros, eu disse. A assessoria externa terá acesso irrestrito. Os órgãos reguladores recebem o que a lei exigir. Nenhum documento desaparece porque me constrange. Um diretor me encarou. O senhor entende o que esse anúncio pode fazer com o valor das ações? Sim. Podemos perder financiadores. Sim. Contratos. Sim. Ricardo se recostou na cadeira. E aí está. Você está disposto a queimar a empresa do seu pai porque sua secretária te assustou com uma planilha? Olhei para ele. Não. Estou disposto a descobrir quais partes merecem sobreviver à verdade. O presidente pediu um recesso. 43 minutos depois, o conselho não restaurou minha autoridade total. Essa foi a parte que Ricardo não esperava que eu aceitasse. Até a auditoria terminar, transações relevantes precisariam de aprovação independente. 3 executivos foram afastados. Ricardo foi removido de toda a autoridade financeira e de aquisições, pendente de investigação. Eu não tinha vencido nada de forma limpa. Minha empresa ainda estava exposta. Minha posição ainda era incerta. Até à tarde, 2 investidores já tinham pedido reuniões de emergência e um parceiro importante suspendeu negociações. Mas o nome de Luísa não aparecia em nenhum lugar da resolução, exceto como funcionária colaboradora protegida. Ricardo ficou no fim da mesa da diretoria depois que todo mundo começou a sair. Você abriu mão do controle, ele disse. Sim. Ele me estudou como se não reconhecesse mais o garoto que tinha treinado. Você acha que ela te mudou? Olhei para Luísa. Não. Ela me lembrou que eu podia mudar a mim mesmo. Os olhos de Ricardo endureceram. Você não faz ideia do que vem depois disso. Essa é a primeira coisa que você disse hoje em que acredito. Ele saiu. A porta se fechou suavemente atrás dele. Nenhuma ameaça final. Só o clique de uma tranca e 19 anos de confiança, acabando sem certeza nenhuma de que eu ainda teria uma empresa quando a investigação terminasse. Fiquei ali mais tempo do que pretendia. Luísa não comemorou. Não me disse que eu tinha feito a coisa certa. Só foi até a janela e olhou para São Paulo lá embaixo. Vai ser ruim? Ela perguntou. Ruim. E a Andrade Participações? Menor, provavelmente. Ela se virou. Isso te assusta? Quase dei a resposta que Rafael Andrade devia dar. Nada me assusta. Em vez disso, contei a verdade. Sim. Um sorriso fraco tocou o rosto dela. Bom. Levantei uma sobrancelha. Bom? Metal significa que você entende que há algo que vale a pena acertar. Olhei ao redor do escritório do meu pai. Luísa nunca tinha exigido que eu me tornasse melhor. Ela só tinha se recusado a se tornar menor para que eu continuasse o mesmo. Meu celular começou a encher de mensagens de advogados e membros do conselho. A vida antiga já estava rachando. Luísa pegou a bolsa. Aonde você vai? Para casa. Ainda tenho ordem médica de descansar. Quase disse a ela que um carro a levaria. Quase tomei a decisão por ela de novo. Em vez disso, me contive. Você gostaria de uma carona? Ela notou a diferença. Eu também. Sim, ela disse. Depois parou na porta. Obrigada por perguntar. Nossos olhares se encontraram por um momento mais longo do que precisava. Eu queria dizer a ela que, em algum lugar entre o quarto de hospital, a carta do meu pai e a sala do conselho, perder ela tinha começado a me assustar de um jeito que perder a empresa nunca tinha conseguido. Mas dizer aquilo ali teria transformado a coragem dela em algo sobre mim. Então só assenti. Quando estiver pronta. A expressão dela suavizou. Isso também é novo. Então ela caminhou ao meu lado até o elevador, não atrás de mim. Luísa voltou a Andrade Participações 6 dias depois, com uma carta de demissão. Eu soube o que era antes de ela colocar o envelope na minha mesa. Alguns documentos têm um peso que não tem nada a ver com papel. Lá fora, São Paulo se movia sob um céu pálido de manhã, enquanto dentro do escritório, tudo parecia estranhamente parado. A auditoria independente já tinha começado. 3 executivos seniores tinham sido afastados, enquanto a assessoria externa revisava os registros. A aquisição da Meridian estava morta. Ricardo tinha renunciado a todos os cargos que ocupava antes que o conselho pudesse formalmente removê-lo. E nossos advogados
estavam cuidando de tudo que vinha a seguir. Investidores estavam nervosos. Repórteres faziam perguntas. Pela primeira vez em anos, eu não conseguia prever como a Andrade Participações seria em 6 meses. Mas nada disso me incomodava tanto quanto o envelope branco entre mim e Luísa. Você está pedindo demissão, eu disse. Sim, eu ia te oferecer a vice-presidência de operações executivas. A expressão dela suavizou. Isso é generoso. É merecido. Eu sei. De alguma forma, essa resposta doeu mais. Levantei e caminhei até as janelas. 6 dias antes, eu teria resolvido esse problema antes de Luísa terminar de falar. Mais dinheiro, cargo melhor, sala privativa. Qualquer número que tornasse partir irracional. Agora entendia que Luísa nunca tinha medido as decisões dela dessa forma. Tem alguma coisa que eu possa oferecer que mude sua decisão? Perguntei. Ela ficou quieta por vários segundos. Não. Balancei a cabeça uma vez. Então não vou te insultar negociando. Luísa pareceu surpresa. Você mudou. Estou tentando. Há uma diferença. Eu sei. Virei-me para ela. Eu te fiz querer ir embora? Ela considerou a pergunta com cuidado. Em parte, mas não pelo motivo que você pensa. Por 2 anos, minha vida girou em torno de manter a sua organizada. Suas reuniões, seus voos, seus problemas. Depois tudo aconteceu e percebi que tinha ficado muito boa em proteger o futuro de outra pessoa enquanto adiava o meu. Não havia acusação na voz dela. Isso tornava a verdade mais limpa. O que você quer? Perguntei. Ainda não sei. Ela sorriu de leve. É por isso que preciso ir. Todo o instinto que eu já tinha confiado me dizia para detê-la. Em vez disso, contornei a mesa e abri a porta do escritório. Luísa olhou para a porta, depois para mim. É isso. O que você esperava? Uma discussão. Eu também. Ela riu baixinho. Foi a primeira vez que ouvi aquele som em dias. Depois pegou a bolsa. Na porta, ela parou. Depois de tudo, você vai mesmo me deixar ir embora? A versão antiga de mim teria odiado a frase deixar. Teria lembrado a ela quem assinava os salários, quem controlava os elevadores, quem era dono do prédio. Finalmente entendi como esse tipo de poder era pequeno. Se aprendi alguma coisa com você, Luísa, é que você nunca precisou da minha permissão. Os olhos dela brilharam com uma emoção que não consegui nomear. Adeus, Rafael. Não, Sr. Andrade. Rafael. Quis dizer algo memorável, algo poderoso o suficiente para fazê-la voltar. Em vez disso, dei a ela a única coisa que tinha passado a vida inteira me recusando a dar a qualquer pessoa: liberdade da minha decisão. Adeus, Luísa. Ela caminhou até o elevador. Fiquei na porta até as portas prateadas se abrirem e ela entrar. Por um segundo, nossos olhos se encontraram do outro lado do corredor. Depois as portas se fecharam. A mesa dela ficou vazia naquela tarde. Ficou vazia na manhã seguinte e na manhã depois dessa. As semanas passaram. A Andrade Participações ficou menor, mais limpa, mais silenciosa. Desmontei divisões que meu pai queria fora havia 11 anos e reconstruí a empresa em torno de negócios que podiam sobreviver sem medo ou favores escondidos. Pela primeira vez, meu nome abria menos portas. Eu dormia melhor. Ainda assim, toda manhã às 9, eu olhava através da parede de vidro para a mesa vazia de Luísa. Dessa vez, deixei as portas fechadas do elevador continuarem fechadas. Não liguei para trazê-la de volta. Não mandei ninguém atrás dela. Voltei ao meu escritório e comecei o trabalho que ela tinha me forçado a enxergar com clareza. 3 meses depois de Luísa sair do meu escritório, as portas do elevador se abriram às 9h12 de uma segunda-feira. E lá estava ela. Eu estava revisando o relatório final de reestruturação quando algo mudou no corredor. Não exatamente silêncio, mas como atenção se deslocando numa direção. Olhei através da parede de vidro e vi Luísa parada onde tinha passado 2 anos administrando minha vida. O cabelo castanho claro agora caía até os ombros. Ela usava um terno azul marinho e carregava uma pasta fina de couro em vez do tablet que eu lembrava. Parecia familiar e completamente diferente. Livra, percebi. Era essa a diferença.
Levantei antes de conseguir me conter. Ela caminhou até meu escritório e minha nova assistente olhou para mim como se esperasse instruções. Não dei nenhuma. Luísa bateu uma vez na porta aberta. Tem 5 minutos? Quase um sorriso escapou. Você que costumava controlar minha agenda. Eu lembro. Era exaustivo. Entre. Ela sentou na minha frente, mas não na cadeira onde costumava anotar tudo. Escolheu a cadeira ao lado. Uma pequena diferença. Eu notei mesmo assim. Luísa colocou a pasta na minha mesa. Prado Compliance Group estava impresso na capa. Você abriu sua própria empresa. 7 semanas atrás. Abri a pasta. Revisões de ética corporativa. Controles internos. Responsabilização executiva. Consultoria Independente de Compliance. Era exatamente o tipo de firma que a Andrade Participações precisava depois de tudo que tínhamos descoberto. Você voltou, eu disse. Luísa balançou a cabeça. Não. Eu vim para frente. Levantei os olhos. A expressão dela carregava a mesma confiança tranquila que uma vez tinha me desafiado do outro lado dessa mesa. Tem uma diferença, ela continuou. Antes, eu trabalhava dentro do seu mundo. Agora, tenho o meu próprio. Fechei a pasta. E você quer a Andrade Participações como cliente? Só se a Andrade Participações estiver disposta a ser tratada como qualquer outro cliente. Ou seja, sem acesso especial, sem favores privados, sem mudar minhas recomendações porque você não gosta delas. E se eu encontrar algo errado? E eu conto a verdade. Você sempre contou. Eventualmente. Aquilo me fez rir. E dessa vez ela riu comigo. O som parecia estranhamente natural numa sala que um dia tinha sido construída em torno do silêncio. O que aconteceu com Ricardo? Ela perguntou. A investigação continua. O conselho aceitou os resultados da auditoria e cada divisão questionável foi separada da empresa. Estamos menores agora. Você parece orgulhoso disso. Olhei para São Paulo além das janelas. Estou. Andrade Participações tinha perdido contratos, influência e pessoas que só ficavam enquanto meu nome as beneficiava. O que restava era algo que eu finalmente podia encarar sem me perguntar qual parte pertencia a uma mentira. O escritório do meu pai está sendo reformado, eu disse. Inque, um centro de ética e compliance. Luísa me encarou por um momento. Ele teria gostado disso. Espero que sim. O silêncio se instalou entre nós, mas não era o silêncio antigo. Esse não pedia nada. Luísa se levantou e estendeu a mão sobre a mesa. Então, senhor Andrade, temos um acordo? Meses antes, eu talvez tivesse ouvido distância naquele título. Agora, ouvi igualdade. Levantei e apertei a mão dela. Temos um acordo, senhorita Prado. Ela começou a ir em direção à porta, depois parou. Rafael. Sim. Um café qualquer dia desses? Por um segundo, me perguntei se ela falava de negócios. Depois vi a pequena hesitação por trás do sorriso dela, a primeira que eu tinha visto naquela manhã inteira, e entendi que esse convite era diferente. Eu gostaria disso, eu disse. Você escolhe onde? Sem assistentes? Sem assistentes. Sem motorista esperando lá fora? Só se você pedir um. O sorriso dela se abriu. Você andou mesmo praticando. 3 meses. Continue praticando. Ela se afastou, não como minha secretária e não como alguém que eu tinha convencido a voltar, mas como uma mulher que tinha construído uma vida forte o suficiente para encontrar a minha em pé de igualdade. Eu a vi entrar no elevador, e dessa vez, quando as portas se fecharam, não me senti abandonado. Me senti grato. Eu costumava acreditar que poder significava fazer as pessoas ficarem. Luísa Prado me ensinou algo mais difícil e muito mais valioso. Poder de verdade era se tornar alguém que as pessoas escolhem livremente para voltar.